Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, estou às suas ordens. Abençoado, querido, é muito bom ter a sua companhia nesse canal. Então, seja bem-vindo, tá legal? E para você que está vindo aí algumas vezes, né, que já se acomodou com as mensagens aqui, sabe que vem coisas aí para você, né, estudar, argumentos para que você busque na palavra, desafiar você. Acho que essa é a ideia, te desafiar, né? De repente você aí faz parte, né, dos cristãos tradicionais que ainda frequentam, né, as instituições, né? Isso é muito bom. Eu vou te dar aqui argumentos para você pensar, argumentos para você estudar. Então é importante. Então se inscreve no nosso canal, tá bom? Se inscreva. Os abençoados que já são inscritos, eu peço encarecidamente, deixa o seu like, principalmente se você está vindo a primeira vez e gostou, deixa também o seu like aí, que também é válido, tá? Porque a cada like que você dá, esse canal vai sendo impulsionado a outras pessoas a ouvir o que você está ouvindo, né? Tá bom? Então, muito obrigado aí se você der o like pra gente. E compartilhe as nossas mensagens. E se tendo alguma dúvida, comente, tá? Comente, porque comentário é engajamento. Bom, queridos, daqui a pouco eu vou estar numa live lá no TikTok, a partir das 20 horas, às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, nós temos uma live lá maravilhosa no TikTok. Então, se você não nos acompanha lá no TikTok, vai lá e nos acompanhe e participe dessa live de hoje. Por quê? Porque vocês vão ouvir agora uma mensagem, tá? Uma mensagem tremenda, uma mensagem de uma reflexão e também de desafios. Eu sei que nem toda a mensagem, talvez você entenda. Então, naquele ponto ali que você não entendeu, anota essa mensagem, anota e vamos discutir isso lá comigo, lá no TikTok, tá bom? Onde eu vou te explicar direitinho aí, te sanar a tua dúvida, tá bom? Gostou? Então participe da nossa live, tá legal? Bom, abençoados, então vamos à mensagem de hoje. Nesta mensagem de hoje eu vou explorar a fascinante interconexão entre a morte e a vida espiritual. Isso segundo a Bíblia e pela interpretação do preterismo completo. Mergulhando nas profundezas desses conceitos essenciais e revelando suas implicações para a nossa jornada espiritual. Ao desvendar os mistérios da morte espiritual, da ressurreição e da vida eterna, espero iluminar a compreensão sobre como essas ideias se entrelaçam e influenciam a nossa fé e perspectiva das coisas. É desafiante. Então, como eu falei, anotem, se tiver dúvida, tá bom? E venha partilhar conosco na nossa live aqui no TikTok, tá bom? Às 20 horas. Bom, abençoados, é por isso que eu falo, vem pra graça, que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, meus diletos espectadores, meus amados queridos, irmãos, vocês sabem que nós temos aqui neste canal vários vídeos onde eu já expliquei que a morte que ocorreu no Éden foi a morte espiritual e não a morte física, tá bom? Isso implica afirmar que a morte física poderia ser uma realidade antes de Adão e Eva, conforme nós explicamos na última mensagem que nós falamos sobre a idade da Terra, sobre Gênesis ser uma parábola ou não. Então, abençoado, se você não viu, vai lá e veja essa parte, tá legal? Então lá nós fizemos uma reflexão sobre a criação e nós questionamos se já houve vida humana antes de Adão e Eva. Então, já tendo explicado como a morte espiritual é a separação de Deus, porque espíritos não morrem, né, abençoado? Mas há uma separação de Deus por meio do pecado. Vamos agora o quê? Nos aprofundar mais na relação entre a vida espiritual e o recebimento do Espírito. Aí sim começa o Gênesis de Deus. Então, lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus diz: "E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá." Se nós formos entender esta passagem como a morte física, vamos dizer que Jesus mentiu. Mas Jesus estava dizendo que a vida que ele estava trazendo era uma vida em abundância, uma vida espiritual.
Então, é obviamente que essa vida que Jesus está trazendo é o oposto do que Adão trouxe, a morte espiritual. Irmãos, quando um filho de Deus estava espiritualmente morto, naqueles dias, até o ano 70, na verdade ele estava separado de Deus. Então, o que tem vida espiritual é, portanto, alguém que está na presença de Deus. E hoje, todos nós, após o ano 70 e a ressurreição dos mortos, estamos na presença de Deus porque o nosso espírito vive. Tá bom? Antes da ressurreição, não. É isso que eu quero passar para vocês aqui. Agora, uma pergunta. Como o Filho de Deus era restaurado ou ressuscitado na presença de Deus? Bom, isso ocorreu somente após a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, todos os que viveram antes da crucificação de Cristo e a ressurreição dele estavam mortos espiritualmente. Por quê? Por causa do pecado. E o que dava força ao pecado? Era a lei de Moisés. Após isto, os filhos de Deus passariam o quê? A receber o Espírito Santo permanentemente. Com isso, a vida espiritual é marcada e começa o quê? Na terra, com a recepção do Espírito Santo. Conforme diz em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz: Deus, que também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações, como penhor, ou seja, uma entrada. Da mesma forma que a carta de Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz: Tendo também, querido, fostes selados nele com o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, ao receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, os filhos não estão mais separados de Deus, ou seja, não estão mais sujeitos à morte espiritual. Essa restauração na presença de Deus, por meio da presença do Espírito Santo, é um selo, penhor ou sinal. Podemos aqui até dizer que os que recebem esse entendimento que nós temos é o selo de Deus. E isso, irmãos, nos garante uma comunhão mais literal e física com Deus no céu após a morte física. Por quê? Porque aqui já conseguimos vislumbrar isto. Através de quê? Deste conhecimento. E este conhecimento não se perde, ele é eterno. Então, claro que após a morte física é que nós vamos viver literalmente com o Senhor. Conforme mostra em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e Efésios capítulo 1, versículo 13, que eu não vou ler, só para a gente ganhar tempo, tá bom? Agora, abençoados, muita atenção. Eu não estou dizendo que o evangelho que Paulo ensinou naqueles dias é o mesmo que nós hoje estamos passando para vocês, tá legal? Hoje nós podemos tirar várias passagens das cartas de Paulo, tá, do apóstolo Paulo, e através dela encontrarmos um norte para as nossas vidas aqui e agora. Porém, nós sabemos separar o que foi rudimento, que Paulo falou de rudimento, para aqueles dias. Estamos entendidos, abençoado? Porque eu sei que pode ter pessoas que dizem que nós estamos pregando agora o evangelho de Paulo. Não, nós não estamos pregando o evangelho de Paulo. Nós estamos no evangelho da essência bíblica. E esse evangelho é eterno. E eu creio que ele vai sendo transformado, como esse conhecimento que nós estamos abrindo as nossas mentes para ele. Ok, queridos? Podemos voltar à mensagem? Vamos lá. Então, amados, assim na ressurreição de Cristo, a morte espiritual termina e a vida espiritual começa. Através do quê? Do Espírito Santo, enquanto estivermos na terra. E isso foi marcado com a vinda de Cristo em sua parúzia, no primeiro século, no ano 70, na plenitude dos tempos. E esta vida espiritual eterna chega à sua fruição. O que é fruição? É o mesmo que desfrutar, tá? Então, chega ao desfrute final com a morte. Após a morte física, somos conduzidos à presença literal de Deus no céu. Jesus, irmãos, venceu a morte através da ressurreição. Então, a vida eterna está no céu e não na terra. Agora, se Jesus não acabou com a morte física, atenção, como Jesus reverteu a maldição da morte espiritual instituída por Adão? Irmãos, conforme eu mencionei anteriormente, a vida eterna que Jesus trouxe por meio da cruz
chega ao seu cumprimento final na ressurreição e ascensão dos seus filhos ao céu após a morte física. Isso onde? Na ressurreição. Está entendendo? Vocês estão percebendo, queridos, como nós que interpretamos, fazemos a interpretação bíblica pela ótica da escatologia consumada, ela procura explicar bem o que foi o ministério de Jesus, né? Ela explica bem o que foi o ministério de Jesus. Nós começamos a entender melhor a sua morte na cruz, a sua ressurreição, passando todo esse período dos apóstolos, que foi o período da transição entre lei e graça. E isso foi até quando? Até a derrubada do templo no ano 70, tá, abençoado? Então, onde houve o quê? A inauguração de novos céus e nova terra. A plenitude dos tempos chegou. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque conseguimos ter uma visão macro da obra de Deus, desde o início do plano de Deus até a eternidade. E isso é maravilhoso, não é verdade? E isso, irmãos, é de uma clareza e magnitude inimaginável por nós. Porque enquanto estão nos céus, os seus filhos que já gozam, os nossos irmãos que já gozam, se reúnem lá com o Pai para experimentar essa vida espiritual literal, nós que estamos aqui, estamos vivendo a vida com o Espírito, com Ele, nesta vida. Olha só que coisa poderosa, né? E assim vai acontecendo o quê? Esse dinamismo eterno. E isto é uma visão poderosa. Veja o que Efésios capítulo 2, versículo 5 diz. E mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nesta passagem vale aqui uma ressalva, tá? Paulo, quando escreveu essa carta, ele encontrava-se o quê? Antes do ano 70. Então, você tem que analisar a Bíblia sobre esses dois aspectos, antes do ano 70 e depois do ano 70. Então, quando Paulo escreveu isso aí, ainda estavam neste período de transição. Por isso que ele escreveu dessa forma. Hoje, nós não passamos mais por esse processo, porque todos os filhos de Deus já nascem vivificados e em lugares celestiais. Porém, nestes dias, ainda há separação, ou seja, a morte espiritual estava caindo progressivamente quando Paulo escreveu isso aqui. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, ecoa Efésios 2,5. Veja bem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos vem por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês neste versículo, essa parte que está em letra maiúscula, principalmente a parte do serão, essa palavra, ela está, esse texto, né, quer dizer, esse verbo, ele está no futuro, tá? Eles serão. Sendo que o futuro daqueles dias, quando Paulo escreveu, já se cumpriu. Lembra quando Jesus disse que se daria em uma geração? Lá em Mateus 24, 34? Ou seja, isso hoje é uma realidade para nós. Não é mais serão. Hoje é de fato. Então, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, a vida eterna que vem pela fé em Cristo, que quebra a maldição de Adão, é cumprido no céu por meio da ressurreição dos mortos, no qual os espíritos dos santos que viveram lá na antiga aliança, no antigo pacto, e que partiram são ressuscitados para a vida eterna no céu. É aí que acontece a ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 44, confirma esta ideia. Vamos ver a analogia que Paulo faz, uma tremenda analogia sobre a ressurreição. Diz o texto: mas alguém perguntará, como ressuscitam os mortos? Com que tipo de corpo eles virão? Que tolo! O que você semeia não ganha vida, a menos que morra. A menos o que, Paulo? Que morra. Paulo, então, aqui começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, tá? E que sua aplicação real não é no corpo físico. Vejam, quando você semeia, você não planta o corpo que será, mas apenas uma semente, talvez de trigo ou de outra coisa.
mas Deus lhe dá o corpo como ele determinou. Isso aqui, irmãos, claramente é uma alusão a corpos espirituais, tá? A corpos celestiais. E para cada tipo de semente, atenção, ele dá seu próprio corpo. Nem toda a carne é igual. Agora Paulo começa a falar o quê? Sobre os tipos de corpos, né? Não é isso? As pessoas têm um tipo de carne, os animais têm outro, os pássaros outro e os peixes outro. Existem também corpos celestes e corpos terrestres. Então Paulo fala, né? Paulo, quando ele faz essa comparação com uma semente, ele quer dizer o quê? Ele está separando os corpos. Porque a semente, quando é jogada na terra, é uma. Mas quando ela morre e nasce, não é mais a semente. É um outro corpo. Atenção. Vocês estão entendendo a analogia de Paulo sobre a ressurreição? Em um outro corpo, ou seja, espiritual? Continuando. Mas o esplendor dos corpos celestes é de um tipo. E o esplendor dos corpos terrestres é outro. O sol tem um tipo de esplendor, a lua outra e as estrelas outro. A estrela difere de estrela em esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Olha aí, a semente. É ressuscitado o quê? Imperecível. Mais uma prova concreta do que se trata a ressurreição dos mortos. Irmãos, aqui é fatal. Não tem para onde correr. Não tem como imaginar que a ressurreição será de forma corpórea. E para terminar, é semeado em desonra, é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder. É semeado com o corpo natural, é ressuscitado o corpo espiritual. Então, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, fica claro que a vida eterna no céu segue a morte física, porém em outro corpo. O que você semeia não ganha vida, a menos que seu corpo físico morra. Está entendendo? Esse texto que o apóstolo Paulo escreve é muito claro, né, sobre a ressurreição dos mortos e não nos deixa dúvidas. Então, irmãos, se é verdade que a vida que Jesus comprou por sua morte sacrificial é a vida espiritual no céu, então a morte que Adão trouxe por seu pecado só pode ser o quê? A morte espiritual. Assim, Adão trouxe a morte espiritual da mesma forma que Jesus trouxe a vida espiritual. Mas o que exatamente, irmãos, é a morte espiritual? Muitas pessoas às vezes questionam, né? Morte espiritual, o espírito morre. Em outras palavras, se a vida espiritual dos filhos de Deus começa na terra, por que eu digo começa na terra, irmãos? Se nós fomos criados antes da fundação do mundo. Porque antes, irmãos, nós não nos lembrávamos. Porém, hoje, com a vida espiritual ativa na terra, lembraremos sim, antes não. Antes só tínhamos a certeza, antes só tínhamos a fé, que cantávamos lá, né? Como diz a música de Paulo Sérgio, que é inspirada lá na vida de Jó. Diz que nós já cantávamos lá. E essa vida, irmãos, experimenta seu cumprimento final através do quê? Da unificação com Deus no céu após a morte. Aí surge uma pergunta. O que aconteceu com aqueles que são considerados mortos espiritualmente separados de Deus após a morte na lei? Porque, né? Para onde eles iriam? Para onde eles iam? Aqui entra um lugar intermediário chamado inferno, tá? Que resumidamente é sepultura ou Hades em grego ou Sheol em hebraico, tá? Ou seja, a morte espiritual é consignação ao Sheol. Para o quê? Para aguardar a ressurreição. Irmãos, anotem, isso antes da parúzia de Cristo no ano 70. É sempre bom lembrar isso, ok? Atos capítulo 2, versículo 27 declara: você não abandonará a minha alma no Hades. Então, Hades é sinônimo de morte, tá bom, abençoado? A Bíblia muitas vezes traduz Sheol como morte. Esta não é uma tradução errada. Sheol é a morte. E ao longo da Bíblia, morte, Hades e Sheol são usadas de forma intercambiável. Ou seja, essas palavras são usadas
usadas alternadamente para se referirem ao mesmo conceito. A Bíblia ensina que os que partiram foram separados de Deus na morte, ou Sheol, aguardando o quê? A ressurreição, como demonstra Salmos número 49, do versículo 14 ao 15. Portanto, meus irmãos, não foi a morte física que Adão instituiu após sua queda da graça. Foi a morte espiritual, que é o quê? A consignação ao Sheol após a morte física. Irmãos, veja que eu destaquei a palavra queda da graça, não é verdade? E o texto que eu coloquei para vocês aí está se referindo lá em Adão. Mas lá em Adão já existia graça. Por isso, irmãos, que a graça é eterna. Assim como o pecado de Adão abriu as portas do Sheol, o reino da vida após a morte, da morte espiritual, a justiça de Jesus abriu as portas do quê? Do céu. O reino da vida entrou após a morte da vida eterna. Está entendendo, abençoado? Então, nós podemos dizer que Jesus trouxe a vida, enquanto Adão trouxe a morte, sendo que isso foi eliminado. Então, é através da admissão na vida eterna do céu que a morte é verdadeira e literalmente conquistada. Assim como Jesus trouxe a vida espiritual, isto é, uma ressurreição para a vida eterna no céu após a morte física daqueles dias, Adão trouxe a morte espiritual, consignação ao escuro esquecimento do Sheol após a morte física. Tudo isso, lembrando os senhores, que tinha um tempo para se findar. Essa é a história da Bíblia. Quando Jesus veio trazer, na sua parúzia, veio refazer, ele incluiu tudo isso aí. E a partir daquele momento, quando o templo de Salomão cai, o templo de Herodes, né, que foi o segundo templo, caiu com ele também essa legislação. E quando nós falamos, atenção, que a ressurreição dos mortos é um fato já ocorrido, existe uma evidência muito forte que a ressurreição ocorreu também no ano 66. Abençoado. Tanto no ano 70 ocorreu a ressurreição dos mortos, como também em 66, tá? Dito isto, existe mesmo, irmãos, será que existe mesmo alguma evidência histórica da ressurreição dos mortos na época da Guerra Judaica? Porque isso é um grande questionamento do sistema religioso, né? Eu posso afirmar uma coisa para vocês, que existe sim, tanto no ano 66 como no ano 70, tá? Em 66 depois de Cristo, no mesmo ano da primeira manifestação de Cristo, durante a segunda vinda, uma multidão de corpos espirituais surgiu da terra ao som audível de uma trombeta. Porém, esse assunto vai ser um assunto das próximas mensagens que vamos trazer aqui para este canal, tá bom? Vamos provar e mostrar evidências que a ressurreição já ocorreu. Da mesma maneira como eu apresentei para vocês, evidências claras da vinda de Jesus. Ou seja, houve testemunhos e todo o olho viu naqueles dias lá. Mostrei que Jesus veio em sua parúzia no ano 66, no ano 68, no ano 70, o principal, o âmago, o boom, a explosão. Quando saiu de cena de vez a lei, entrou a graça. No ano 70, com a derrubada do templo. Mas reverberou também para frente no ano 79. Então, eu trouxe, tá, essas explicações e mostrei para você todas as evidências de Cristo aparecendo realmente nas nuvens, com poder e grande glória. E agora eu vou mostrar para vocês, tá, que durante o ano 66 e 70 houve evidências da morte e da ressurreição dos mortos, tá bom? E isso, irmãos, corrobora para confirmar ainda mais que a queda do homem e sua sentença não foi a morte física, tá? E sim espiritual, e que foi restituída na parúzia de Cristo. Por esta razão, queridos, que a morte física ainda continuou e continuará mesmo depois da parúzia no ano 70. É uma outra questão que o sistema religioso sempre bate frente com a gente, né?
E a morte física continua. E tudo que existe no mundo, às vezes não fala ainda da morte física, né? Mas fala da criminalidade, da corrupção, tudo isso que a gente é muito patente para nós brasileiros vivermos essa atmosfera. É por isso que talvez os irmãos tenham essa dúvida, né? Mas o fato, irmãos, é que a Bíblia, ela não fala da tirada da morte física do mundo. Tem muita coisa que é preciso ser ressignificado. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai entender. Irmãos, isso elimina de vez a doutrina futurista em relação à ressurreição corpórea em uma segunda vinda futura de Cristo. Que fica sempre, já perceberam? Quando acontece uma catástrofe, aí vem os pastores, né? Fica sempre ao sabor do que eles querem, quando querem aprisionar o seu rebanho. Irmãos, agora também nós podemos questionar uma coisa. Se antes de Adão pecar, havia morte física. Havia, irmão, para você, morte antes de Adão pecar? Ou se o mundo como conhecemos nasceu realmente ali em Gênesis? E aqui nós vamos parar nessa mensagem, porque esse será também um tema que vamos explorar aqui no nosso canal, tá bom? Então não perca as próximas mensagens, tá bom, abençoado? Mas lá em Isaías capítulo 65, versículo 20, para terminar, diz ali, olha, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpram os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Irmão, Isaías aqui está profetizando de um tempo, tá, que haveria sobre Israel, que é a Nova Jerusalém. Tá? Só que o Israel, vocês sabem que o Israel hoje é espiritual, e a Nova Jerusalém também. Então, isso aqui está predizendo com precisão que a morte física ainda continuaria na nova aliança, tá? Após o fim dos tempos. Isso não foi isento. Por isso que é bom a gente acompanhar as mensagens aqui para vocês saberem disso. Isaías aqui está falando sim da Nova Jerusalém. E nela a profecia afirma que não haverá injustiça. Não haverá mais injustiças. Por quê? Porque a justiça foi feita. E a justiça feita é não estarmos mais sujeitos à segunda morte, à morte espiritual. Então o que está falando desse texto é a justiça e a morte física continuando. Essa justiça foi feita por Cristo. Porém, não tem nada a ver com a morte física, irmão, mais uma vez. Porque senão vamos contrariar o que Jesus disse, né? Que aquele que crê nele jamais morrerá. E as pessoas morrem hoje. Essa justiça foi feita por Cristo. Tá bom? É bom entender isso. Mas não tem nada a ver com a morte física, que, segundo o texto, ela continuaria na Nova Jerusalém. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, está aparecendo para vocês aí, isso implica que a vida que Jesus trouxe por meio de sua morte sacrificial deve reparar totalmente a maldição da morte causada pelo pecado de Adão. Então, Isaías capítulo 65, versículo 20, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, portanto, implicam que a maldição de Adão não foi a morte física, mas sim a morte espiritual. Ou seja, a entrega do reino espiritual da morte, chamado Sheol, para aguardar o quê? A ressurreição. Efésios capítulo 2, versículo 5, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, que está aparecendo para vocês aí, indicam que a vida eterna que vem pela fé em Cristo, que quebra a maldição de Adão, é cumprida no céu, por meio quê? Da ressurreição dos mortos, conforme implícito nestes e em outros versículos. Os santos que partiram são levados do Sheol, o reino da morte espiritual e separação de Deus. Para quê? Para o quê, abençoado? Experimentar a vida eterna no céu. Essa é a ressurreição dos mortos, onde são literalmente levados à presença de Deus. Assim, a vida eterna existe literalmente no céu e não na terra. Atenção, não é na terra. Porque a maldição da queda do homem é espiritual, não física. A morte física ainda continua após o fim da era. Irmãos, só para apimentar um pouco mais essa mensagem, parece plausível que a morte física também tenha precedido a queda do homem no início desta era. Ou seja, antes de Adão
houve mortes. Tá? Então, também não é certo dizer que a Terra tem apenas 6.000 anos, entrando em confronto com a ciência, que diz comprovadamente que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Isso, queridos, ajuda a entender os vários fósseis encontrados nos estratos da Terra. Estes fósseis é bem mais antigo do que a criação do Adão bíblico. E como podemos então explicar biblicamente isto, André? Atenção, abençoado. O início da criação de Gênesis, lá, marca a entrada no mundo dos filhos de Deus. Atenção. E o que foi feito antes, André? Aí, irmãos, é uma especulação. Porém, é uma especulação interessante, porque surgem outras dúvidas. E vamos o quê? Aos poucos, explorando essas novas evidências abertas. Com a certeza e afirmando que a Terra tem sim mais de 4 bilhões de anos e que Adão não foi o primeiro homem e que antes dele já existia a morte. Comprovado cientificamente com os estratos, como falei para você, os fósseis encontrados aí pela ciência, que remonta a Terra a bilhões de anos. Então, abençoado, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. E o que vimos até agora, ao longo desta mensagem, nós exploramos a relação íntima entre a morte e a vida espiritual. Compreendendo como a morte espiritual afastou os filhos de Deus e como a vida espiritual que Cristo trouxe nos reconectou a Ele para sempre. Descobrimos que a ressurreição de Jesus Cristo desempenha um papel crucial, trazendo a esperança da vida eterna e a restauração da comunhão com Deus. Inclusive, irmãos, isso ressalta a importância de dominarmos muito bem esse período de transição, tá? Que foi entre o ano 33, foi o surgimento do ministério de Jesus, passando por sua morte, a sua ressurreição, sua ascensão aos céus, né, a descida do Espírito Santo, o tempo dos apóstolos, o tempo do evangelho ser pregado, aquele evangelho daqueles dias, e isso foi até o ano 70, tá? Oficialmente, é assim que nós entendemos ser o período de transição. Então, é muito bom dominar isto, tá? Isso nos fará entender melhor a morte, a ressurreição de Cristo e o findar das obras da lei. Então, a análise das passagens bíblicas, como Efésios capítulo 2, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, revelou o quê? A ligação profunda entre a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Enquanto Isaías 65, versículo 20, levanta questões intrigantes sobre a continuidade da morte física na Nova Jerusalém. Ao conectar estes versículos bíblicos, irmãos, com evidências históricas, nós exploramos a visão sobre a criação e a interpretação da idade da Terra, desafiando conceitos estabelecidos. Em resumo, meus irmãos, esta exploração revela a riqueza e complexidade da Bíblia e a interpretação preterista completa, destacando a importância que ela tem de compreender a relação entre a morte, a vida espiritual e a promessa da eternidade. Agora sim, abençoado, podemos dizer que chegamos ao fim de mais uma mensagem. E lembrando a vocês que daqui a pouco, às 20 horas, estaremos em uma live onde estaremos aí comentando com vocês essa mensagem. Para quem aí tem dúvida ainda, que se surgiu alguma dúvida, por isso que eu falei que é bom anotar, para que a gente possa fazer uma live lá muito boa, onde nós vamos tirar a dúvida dos abençoados. Então, abençoado, até daqui a pouco, tá? Participe da live, não me deixe sozinho lá, não. Então, eu vou ficando por aqui, tá bom, abençoado? Obrigado a todos pela companhia. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias.
Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.